retomamos os trabalhos. Agora neste painel conto com a presença ou com a participação do professor Paulo Alexandre Castro, que tem como tema da sua comunicação Ignorância Iluminada, Dias Felizes, apesar de tudo, até agora. Depois temos a possibilidade de ouvir a professora Luísa Marinho Paulo Linelli, com o tema A Favor das Humanidades, a Dimensão Humana da Educação. Passo a palavra ao Sr. Professor Paulo Alexandre Castro. Muito obrigado, professora Nídia. Mais uma vez, boa tarde. Enfim, eu escrevi um texto um bocado longo. Acho que vou tentar resumir tudo isto. Eu parto de uma ou duas premissas muito curiosas para a abordagem deste texto e por isso é que tem este título curioso: Ignorância Iluminada, Dias Felizes apesar de tudo até agora. Isto é uma frase que é retirada de uma peça de teatro do Samuel Beckett, a peça Dias Felizes. Eu já vi uma ou duas representações destas, já vi também no YouTube a representação da peça, e para quem conhece, tem duas personagens em palco, o Willy e o Winnie, que se vão se afundando atrás de um monte de areia, enfim, há várias formas de representar isso, que se vão afundando à medida que vão travando diálogos, não é? E a frase que a Winnie, que é a mulher do Willy, está sempre a falar e fala de imensa coisa, tira coisas dentro da mala, etc. Tem aquela representação toda e tem sempre esta frase ao longo da peça: dias felizes, apesar de tudo, até agora. Que me parece uma metáfora perfeita para aquilo que é a ligação que se estabelece entre a inteligência artificial e a educação. É que são dias felizes, apesar de tudo, que estamos a viver, não é? Como alguém dizia hoje de manhã, estamos a viver numa época fabulosa, de facto, não é? Maravilhosa, extraordinária, sob diversos prismas, enfim, num contexto se calhar geopolítico nem por isso, mas faz parte das circunstâncias históricas em que vivemos, não é? Mas este cenário de percebermos que são dias felizes, apesar de tudo o que se passa, pelo menos até agora, até ao presente, é uma perspectiva válida. Naturalmente, o meu texto procura ir para além do presente, procura ir para um futuro próximo e procura ir para lá desse futuro próximo também. E nesse sentido, deu para escrever e já tinha feito aqui alguns cortes. E basicamente, aquilo que eu estou a chamar a atenção é que a aplicação das novas tecnologias e da inteligência artificial está a provocar duas coisas já comprovadas com estudos, que é uma quebra acentuada, um declínio cognitivo e a perda de memória. Isto não é ficção, não se trata de uma elaboração de um aprendiz de filósofo como eu, mas de uma realidade. Declínio cognitivo, declínio nos processos de cognição e perda de memória. Permite-me ler só 2 ou 3 páginas e depois, só para percebermos um bocadinho o enquadramento e então depois termino para passar a palavra à professora Luísa. Bom, dias felizes. A era contemporânea tem sido testemunha de uma aceleração sem precedentes na integração da inteligência artificial em praticamente todos os domínios da vida humana. Longe de ser um conceito futurista, a IA é hoje uma realidade ubíqua, infundida em dispositivos móveis, plataformas online, sistemas de saúde, infraestruturas urbanas e de forma particularmente notável nos ecossistemas de aprendizagem. No mundo ocidental, onde a adoção tecnológica é rápida e generalizada, a IA tem redefinido fundamentalmente as interações sociais, as dinâmicas laborais e, decisivamente, os processos cognitivos que sustentam a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento intelectual. Esta presença invasiva, contudo, não se manifesta meramente como um conjunto de ferramentas auxiliares. Ela está a operar uma reconfiguração silenciosa, mas profunda, da própria arquitetura cognitiva humana, levantando questões existenciais que transcendem as preocupações superficiais
sobre o uso de tecnologia. Mas são dias felizes, apesar de tudo, pelo menos até agora. Tradicionalmente, as discussões sobre o impacto da tecnologia na sociedade tendem a gravitar em torno de problemas estruturais, como a necessidade de reformar modelos pedagógicos desatualizados ou a influência de uma sociedade de hiperconsumo que prioriza a conveniência sobre a substância. Embora estes debates sejam pertinentes e reflitam, de facto, os desafios reais, eles podem, por vezes, falhar em capturar a magnitude de uma transformação mais radical. O presente ensaio propõe uma perspectiva que vai além destas análises convencionais. A IA, ao invés de ser apenas um sintoma ou um exacerbador de problemas pré-existentes, está a induzir um processo intrínseco de ciborguização da espécie humana. Entende-se por ciborguização, aqui, não uma fusão literal e física com máquinas no sentido mais explícito da ficção científica, mas uma dependência funcional e cognitiva tão profunda que a distinção entre a capacidade inata do ser humano e a assistência algorítmica se torna cada vez mais ambígua, redefinindo o nosso modo de ser e de interagir com o mundo. Repare-se que isto, já numa obra que tem mais de 20 anos, de Lúcia Santaella, já ela falava numa certa datificação e plataformização daquilo que se estaria a passar na sociedade tecnológica. A interface, um segundo ponto, a interface humano-máquina, declínio cognitivo e perda de memória. Diversos estudos e relatórios recentes assinalam esta tendência preocupante, sublinhando a erosão das capacidades cognitivas. A Forbes.com, que é a publicação online da famosa revista, em 2005, por exemplo, tinha apresentado um estudo que apontava que a IA estaria a reduzir a capacidade cognitiva das pessoas. É quando uma preocupação já manifestada por Chris Westphal, em 2024, na mesma publicação, que rastreava o lado sombrio da IA, no declínio das habilidades cognitivas humanas. Estes artigos, embora com um cunho jornalístico, baseiam-se em observações e pesquisas emergentes que sugerem que a conveniência oferecida pela IA pode vir com um custo cognitivo. Por exemplo, o CIDDL.org, The Center for Innovation, Design and Digital Learning, ao discutir o impacto da inteligência artificial na carga cognitiva, sugere que, embora a IA possa aliviar certas tarefas e reduzir a sobrecarga de informação imediata, a forma como a usamos pode, paradoxalmente, desviar o esforço cognitivo necessário para processos de pensamento mais complexos e profundos, o que, a longo prazo, pode levar a uma diminuição da agilidade mental. O raciocínio lógico sobre isto é básico. Não precisamos tirar nenhum curso de informática nem de educação. Se a IA faz todo o trabalho pesado do pensamento, o cérebro humano pode tornar-se menos eficiente nessas mesmas tarefas. É um raciocínio básico. A implicação mais imediata e visível deste cenário reside na perda de memória. A omnipresença de assistentes digitais, motores de busca e ferramentas de IA que armazenam e permitem o acesso instantâneo a vastas quantidades de informação está a reduzir a necessidade do cérebro humano memorizar e recuperar ativamente esses dados. Já não é apenas o efeito Google, porque o efeito Google é apenas aqui a ponta do iceberg. Um estudo intitulado ChatGPT, The Cognitive Effects on Learning and Memory, perdoem a minha pronúncia do chinês, que eu não tenho praticado, de Long Bei, Xiangfei e Liu e Jiakan Su, é um estudo de 2023, aponta para uma ligação preocupante entre o uso excessivo de sistemas de IA como o ChatGPT e o declínio do desempenho académico, bem como a perda de memória. Estes investigadores sugerem que a dependência de tais sistemas pode levar a uma menor profundidade de processamento da informação, o que é fundamental para a consolidação da memória a longo prazo. É por isso que hoje os jovens fazem a pesquisa no Google e decoram apenas o caminho para aquilo que lhes interessa, mas não decoram a informação. Decoram o caminho para lá, mas não retêm a informação. Bom, um outro estudo muito curioso também, dos indianos, também não tenho praticado a minha pronúncia do indiano, e portanto vou só repetir o nome do primeiro senhor, Mathura Arunkumar Talinamarasu, de 2023, que escreve um artigo chamado The Impact
of Digital Technology, Social Media and Artificial Intelligence on Cognitive Functions, a Review, e exploram de forma abrangente como a tecnologia digital, as redes sociais e a IA estão a remodelar as funções cognitivas, alertando especificamente para os perigos do uso desmedido, o uso excessivo, que já falamos hoje tantas vezes, que pode levar a esse declínio da atenção, da concentração, um termo muito feliz que os ingleses têm, que é awareness, que é uma mistura realmente desta concentração e da atenção, não é? E, consequentemente, na memória de trabalho de longo prazo. No fundo, todos os estudos que eu encontrei referem exatamente a mesma coisa. Claro que isto depois há aqui uma espécie ou gera-se uma espécie de vazio criado, não é? Porque a criatividade, que é o ponto 3 do meu texto, a criatividade, o pensamento crítico e o juízo de valor deixam realmente de existir. Tornam-se uma outra coisa. Porquê? Porque, de facto, eu se não tenho memória de longo prazo, se a minha consolidação da memória de longo prazo, não pode haver criatividade sem memória. É tal a ideia de que o presente se constrói com base no passado. Portanto, se não existindo isso, quer dizer, como é que se pode falar em juízo crítico, em pensamento crítico, em reflexão, em todas essas coisas, não é? E há uma série de literatura já, sobretudo a partir de 2020, que refletem esta problemática. Por exemplo, o Artificial Intelligence and Education, a Critical View Through the Lens of Human Rights, Democracy and Rule of Law, em que se destaca, por exemplo, a imperatividade de salvaguardar as capacidades humanas no ambiente de educação que está cada vez mais mediado pela inteligência artificial. Enfim, há uma série de estudos. Vou avançar para o conceito que adiantei, a ciborguização da espécie humana, além dos modelos pedagógicos. Ok. Os pontos de partida para esta tese são conhecidos e reconhecidos de todos. Encontram-se, por exemplo, nas obras de Philip Dick, ou na obra seminal da Donna Haraway, A Cyborg Manifesto, Science, Technology and Socialist Feminist in the Late 20th Century. Haraway, ao propor a figura do cyborg, desafia e subverte as fronteiras tradicionais e dualistas entre o natural e o artificial, o corpo e a mente, o humano e a tecnologia. Para ela, para a performance, para a artista, para a académica, a natureza humana já não é pura ou intocada, mas sim uma construção permeada e intrinsecamente ligada à tecnologia. Isto significa que no contexto contemporâneo, com a omnipresença da IA e a nossa dependência cada vez maior dela para a execução de tarefas cognitivas essenciais, e até para a mediação das nossas emoções e interações sociais, também outro ponto que já foi abordado, a visão de Haraway parece mais profética e urgente do que nunca. Não precisamos de implantes cerebrais óbvios ou de próteses mecânicas visíveis para nos tornarmos cyborgs. A constante externalização de memória para dispositivos digitais, a delegação do raciocínio complexo a algoritmos e a mediação de grande parte das nossas interações pelo digital já nos transformam em entidades simbióticas com a tecnologia. A fusão é funcional e cognitiva, não é apenas física. Passando para a conclusão. Acho que não é preciso ir tão depressa. Nós estamos a gostar. Não, eu não quero estar a, dos 15 minutos não quero estar a amassar a plateia. Depois faço aqui uma crítica aos transhumanistas, que não vou agora estar a ler, porque os transhumanistas têm esta visão muito otimista em relação à tecnologia. Não é? A máquina vai servir o humano. Esta é a visão dos transhumanistas. Não é? A máquina, o progresso vai ser fabuloso, nós vamos deixar de trabalhar, vamos passar a viver a vida. E este cenário que eu conto a mim é muito distópico e demasiado otimista para ser possível. Não é? E enquanto o foco transhumanista tende a permanecer na agência humana, o humano aprimorando-se, tornando-se mais forte, mais inteligente, mais duradouro, não é? Aquilo que eu digo é que a construção ou a possibilidade do aparecimento de uma inteligência artificial geral, a AGI, muda o foco dramaticamente para a agência não humana. Levanta questões essenciais, existenciais e fundamentais. Se, por exemplo, a AGI se tornar consciente, autónoma e super inteligente, qual será o verdadeiro papel e o valor do humano ciborguizado? A busca por uma mente humana estendida ou aprimorada pela IA faz sentido no mundo onde a inteligência artificial, independente e vasta, já opera em um nível muito superior, talvez nem sequer necessitando da interface humana, pergunto.
Ignazio Belli, num estudo de 2019, La inteligência artificial de los circuitos las máquinas pensantes, portanto já é uma obra com 6 anos, embora não focando diretamente nesta crítica ao transhumanismo, alerta-nos para o debate ao detalhar o desenvolvimento progressivo da IA que pavimenta o caminho precisamente para o aparecimento desta inteligência artificial geral, realçando a sua evolução e o impacto potencial em diferentes domínios da sociedade e da própria cognição. E voltamos exatamente à mesma questão. Um brasileiro, Luciano Frontino de Medeiros, também numa obra sensivelmente do mesmo ano, ou um ano anterior, 2018, Inteligência Artificial Aplicada, uma abordagem introdutória, também mostra precisamente a trajetória que está a ser feita pela IA e que nos conduzirá a essa inteligência artificial geral. Em essência, a visão transhumanista negligencia ou subestima o potencial disruptivo e transformador desta inteligência artificial geral e corre o risco de ignorar uma força que pode redefinir o programa e o panorama da inteligência e da existência de forma mais radical de qualquer aprimoramento puramente humano. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste ensaio revelou uma verdade premente e complexa, o impacto da inteligência artificial na vida cotidiana, e em particular nos processos de aprendizagem no mundo ocidental. Processos de aprendizagem não só ligados à educação, mas à aprendizagem. Não é? Todos os dias nós estamos com os nossos processos cognitivos ativos, não é? E que transcende largamente as fronteiras das discussões convencionais sobre modelos pedagógicos desatualizados ou as disfunções de uma sociedade hiperconsumista. Em vez de ser apenas uma ferramenta auxiliar ou um mero sintoma de problemas sociais pré-existentes, a IA está a catalisar um processo de civilização da espécie humana, uma transformação profunda com implicações existenciais para as nossas capacidades cognitivas e para a própria definição do que significa ser humano. Eu chamo-lhe a isto um processo de delegação cognitiva. Estamos a delegar as nossas capacidades cognitivas para um programa informático. Portanto, este processo de delegação cognitiva, impulsionado pela conveniência e eficiência da IA, leva a uma atrofia das nossas habilidades intelectuais inatas, tornando-os cada vez mais dependentes de próteses digitais para funções que outrora eram intrinsecamente humanas. Conteúdos inteligentes, criados pela mente humana, cedem lugar a conteúdos artificiais. Ainda poderemos ver o dia em que qualias artificiais serão implementados no nosso cotidiano. O perigo não reside apenas na produção de conteúdo pela máquina, mas na passividade intelectual que se está a instalar, onde a mente humana se torna um mero receptor ou validador, em vez de um centro ativo de criação e discernimento. A qualidade da nossa experiência e a profundidade da nossa compreensão do mundo são sacrificadas em nome da eficiência algorítmica. Esta não é uma mera questão de adaptação tecnológica. A mente estendida, de qual eu sou um defensor acérrimo dentro daquilo que é a filosofia da mente, a mente estendida é já uma realidade dos nossos dias. O que significa, sem mais, uma reconfiguração fundamental da nossa ontologia. Já não somos meros utilizadores de tecnologia. Estamos a tornar-nos seres híbridos, cujas mentes e corpos se entrelaçam cada vez mais com sistemas digitais. Esta fusão funcional e cognitiva redefine o que significa ser humano no século XXI. Esta transformação é muito mais do que uma questão pedagógica de como ensinar ou uma questão social de como regular o consumo. É uma reengenharia da nossa existência, onde as fronteiras entre o biológico e o artificial se esbatem e o self se estende para além dos limites da nossa pele e do nosso crânio. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem se eu me estendi demasiado. Ao contrário. Muito obrigada. Só peço desculpa, professora Luísa, se estou à procura também fazer igual ao que fez com a professora Paula. Tal como já tinha sido referido, passo a palavra à professora Luísa Marinho Paulinelli, desculpa, com o tema, obrigada professora Paula, a favor das humanidades, a dimensão humana da educação. Ora, muito obrigada. Eu não sei se é de olhar para ali, vou em frente, ok? Mas o olhar para ali era para agradecer ao professor Paulo Castro por este convite, esta possibilidade de estar aqui e também mandar um abraço à professora Ana Mendonça,
Ana Bijaias Mendonça, que é uma investigadora de grande competência, foi ótimo ouvi-la. E agradecer, é óbvio, aqui o Instituto Superior de Gestão, Escola Superior de Gestão, exatamente, Tecnologia e Gestão. E agradecer muito o facto de estar aqui. Bem, eu se calhar não trago também uma visão muito otimista, estávamos a falar antes da visão otimista ou da visão não otimista em relação à inteligência artificial. Mas vou começar por vos ler uma citação do Padre Manuel Antunes, que a determinada altura escreveu sobre a educação. Uma educação ou é total ou simplesmente não é. Uma educação ou tem em conta todas as aspirações do homem ou não passa de um ogro. Pretender construir uma ciência da educação sem que nela influa para nada, nem a moral, nem a metafísica, é edificar sobre a areia. É o tudo do homem que está em causa e não apenas a inteligência. E eu trago esta citação principalmente porque, e hoje a professora Ana Bijaias Mendonça já falou acerca disso, da nossa perspectiva ocidental, o que é a educação. A educação como formação completa, aliás, desde a formulação medieval que nós temos essa ideia da educação como formação completa do homem. Mas nas últimas décadas aquilo que temos visto é uma dura luta entre as matérias científicas e tecnológicas e as matérias humanísticas, aliás, cuja divisão é por si só já um equívoco, porque não pode existir ciência e tecnologia sem as humanidades e as humanidades sem as matérias científicas e tecnológicas. Mas muitos creem que, de facto, as científicas exatas e as tecnológicas têm uma aproximação mais lógica, analítica das coisas, subvalorizando aquilo que é o poder das matérias humanísticas, da literatura, da filosofia, da história da arte, mas também das artes visuais, performativas. Pelo contrário, elas são uma base essencial para compreender a totalidade da experiência humana. E numa era como é a de hoje de digitalização, da supremacia destas ciências exatas e tecnológicas, quando as únicas coisas que parecem ter verdadeiramente utilidade são aquelas que estão estreitamente ligadas a uma aplicação material imediata na vida do homem, desprezando aquilo que são os estudos humanísticos e considerando-os demasiado obsoletos, demasiado distantes das necessidades básicas da vida, o estudo destes autores, destas obras, até parecem chatos. Hoje já percebemos isso aqui, aliás foi bem explícito. É chato ler um autor mais do que 10 minutos. Entramos na falácia de que se consegue aprender inglês através de uma chat, mas não se consegue compreender a cultura. Como é que se comunica sem compreender a cultura de um outro povo? E tudo então parece que tem um fim, que é o fim economicista da atividade humana. Aliás, a Martha Nussbaum tem um livro fantástico intitulado Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. E aquilo que Nussbaum diz é que as humanidades são cruciais para o funcionamento da democracia. Tudo o que é crítica, a empatia, o pensamento, aquilo que está a dizer Nussbaum é que nós estamos a viver uma ilusão democrática. Uma ilusão democrática porque não temos o conhecimento suficiente sobre aquilo que é, como dizia, aqui diz Kernak, que tem um livro que é o futuro ancestral, a nossa ancestralidade. Mas não confundir ancestralidade com purezas étnicas e purezas da cultura, isso não existe. Os nossos 900 anos não são ancestralidade ética. Pelo contrário, os nossos 900 anos começam quando nós já somos uma mixórdia de raças. Aliás, disse-o bem a Lídia Jorge. Mas para isso é preciso nós aprendermos. Nós temos mais do que 10 minutos para olhar
para uma matéria ou mais do que 15 segundos para ver aquilo que nos é dito. Os estudos humanísticos, as humanidades, vêm-nos dizer que a palavra é importante e que a palavra é a construção do esqueleto da nossa sociedade. A palavra é uma autêntica arma, a mais poderosa que o homem tem. A mais poderosa que o homem tem para fazer uso dela. Sabê-la utilizar é compreender o seu valor ético, é ter a responsabilidade da veiculação das ideias justas e compreender que a ética é também a verdade. Quando Pôncio Pilatos lava as mãos e não toma uma decisão, ele está a esvaziar o valor da palavra. E a palavra não pode ser desligada desta sua função. Nós podemos, através do ChatGPT, fazer textos lindos. Também os faço quando é para responder a A3Es. É muito fácil. A gente mete lá os objetivos e diz, faz-me aí um texto. Porquê? Porque eu da A3Es me importo um pouco, além de que tem que ser aprovado um determinado curso. Mas se eu tenho que passar ideias que são ideias de liberdade, de democracia, de sociedade, de comunidade, eu preciso da palavra. Isto é, o saber autêntico, a educação autêntica, não é a educação da palavra, é a educação para a palavra, para o uso da palavra. E aí está a diferença que Ernst Robert Curtius, a determinada altura, num texto chamado O Abandono da Cultura, logo ali antes da Grande Guerra, dizia: nós estamos a morrer como sociedade porque estamos a confundir instrução com a formação global do homem. Se nós não nos lembrarmos, como Catão, que o homem de valor é o especialista da palavra e que para comunicar precisamos disso, então nós estamos a entrar no campo das pseudo-verdades. Isto é, no empobrecimento do nosso vocabulário, do empobrecimento da nossa atuação no mundo. Quando os meus alunos, eu vejo, estão a ler, eu peço-lhes para ler, e eles param, palavra sim, palavra não, eu sei que eles não conhecem aquela palavra. E se eles não conhecem aquela palavra, eles não conseguem mudar o mundo, não conseguem atuar. Ficou ali. Ora, a formação humanística e humanista é, no fundo, a ideia de que o saber autêntico não é uma transmissão de convicções, mas sim uma compreensão do mundo. E aquilo que há bocadinho estava a falar, o ChatGPT dá-nos convicções. Não nos dá aquilo que é a dúvida e a partilha com os outros. Portanto, a palavra, como eu estava a dizer, é poder. Não é a digitalização, neste momento, que está a convencer, mas o uso de algumas pessoas e de alguns poderes que têm a possibilidade de, através da digitalização, passarem a palavra deles. E ao passarem a palavra deles, transformada em verdade aquilo que é pseudo-verdade, através de competências que muitos já não têm, então nós temos o perigo de quem está a ditar as nossas vidas ser uma classe dominante que precisamente domina aquilo que se estava a dizer, que são os cretinos digitais. Por isso, as humanidades e o humanismo permitem uma relação com o outro, a compreensão do nosso lugar no mundo e essa procura da verdade. Até a própria ciência precisa da verdade e da palavra, porque se a ciência não tiver uma palavra verdadeira, nós quando tivemos a pandemia soubemos quantas inverdades, quantas mentiras se passaram. Porquê? Porque esse uso da ideia da palavra como dever moral desapareceu. Isso é a filosofia, é a literatura, é a história a mostrar-nos que nós precisamos de uma aproximação ao próximo e que o homem global é aquele que recusa ser apenas um bom geógrafo, mas que sabe que a geografia é necessária para a construção do mundo e é feita da construção dos homens. E que a matemática tem um denominador comum sempre, que é a dimensão humana. Ora, de modo diferente, a lógica científica e a lógica humanística são mutuamente enriquecedoras. Por isso, os métodos da ciência, a observação, a experimentação, o debate, não vou aqui continuar,
necessitam da exploração de emoções. Aliás, o Damásio disse-nos que nós aprendemos através das emoções, não é? Dos valores, das culturas, das interações sociais, do indagar das motivações humanas, das dinâmicas sociais, da empatia, que nós só sabemos hoje que parte do nosso cérebro, onde estão os neurónios espelho, precisa do outro para se desenvolver. Por isso, e nós temos a imaginação, nós temos a leveza, que não é o vazio, é, como dizia Ítalo Calvino, a cultura como uma informação de base para o futuro. É muito interessante que a escola, já há muito tempo, está a caminhar para uma espécie de especialização extrema e a ideia de estar a formar trabalhadores. Já não está a formar cidadãos, está a fazer trabalhadores. A escola não deve fazer trabalhadores. A escola deve preparar cidadãos para que eles encontrem o seu próprio caminho. Porque depois os trabalhadores, já vimos, há 10 anos atrás estávamos a fazer trabalhadores para um mercado de trabalho que hoje não existe. E então, o que é que nós estamos a fazer? Talvez seja importante reduzir ao mínimo estas consequências nefastas para que também o homem não se torne obsoleto. Nós hoje disse isso aqui muitas vezes, somos humanos que temos que nos adaptar a um ambiente feito de dispositivos autónomos, dotados de capacidades e talvez decisões melhores do que os humanos, não é? Mas que conflitos é que nós vamos ter na nova estrutura social? Nós temos aí uma nova estrutura social. Qual? Nós já temos uma autonomia das tecnologias, nós até falamos que elas têm um behavior, nós dizemos que elas têm um comportamento. Portanto, nós estamos a usar aquilo que é o vocabulário dos humanos para explicar esta nova ordem. A inteligência artificial fala-se de decisão. Ela consegue resolver tarefas complexas de forma eficiente, é verdade. A inteligência artificial, além disso, não apenas se candidata a substituir o trabalho manual, como tinha acontecido na Revolução Industrial, mas também o intelectual. Quando fizeram um estudo com vários estudiosos, 1000 participantes, professores da universidade, e perguntaram-lhes como é que consegue imaginar o ano 2030. E é assustador, ou pode não ser assustador, mas todos eles falavam de uma perda de controle da própria vida, das suas próprias decisões. E perguntavam-se, mas a inteligência artificial, como é que ela se vai desenvolver? Quem a está a desenvolver quer lucro, quem a está a desenvolver quer poder. E se os homens que as desenvolverem olharem para os homens como instrumento e não como fim? E se os homens que as desenvolverem tiverem a inteligência do Musk? Ou do Trump? Isto é, que tipo de inteligência nos está a impor a sua inteligência? Não é? Além disso, muita inteligência que está agora a ser desenvolvida, está cheia de preconceitos, de ideologias, de manipulação de algoritmos. Nós vivemos numa espécie de dependência psicopática da máquina e também de dependência cognitiva, como muito bem disse o professor Paulo Castro. E que bússola é que nos pode guiar neste mundo e que estratégias nós podemos ter. Mas, de facto, nós vivemos numa necessidade de criar uma antropologia para um homem do futuro, ou para um futuro homem. Como é que a tecnologia vai servir o homem, como é que a tecnologia muda o homem, quem manda na tecnologia. Isso são questões importantes. E são tão importantes ligadas a esta ideia da fragmentação dos saberes de que falava antes. Se nós dividirmos ciências tecnológicas, ciências exatas, ciências humanas. Porque a ação humana também é espiritual, é ela que dá a potência à tecnologia, é ela que dá a potência à nossa existência. Ora, o que é que pode existir num caso de sobrecarga existencial, na expressão de Guardini? Isto é, o que é que isto vai criar nesta crise de humanidades quando nós sabemos que, eu tenho aqui os estudos italianos, mas são iguais aos portugueses, de 2007 a 2017, perdeu-se em Itália, e é só 10 anos, cerca de 20%
dos docentes de humanidades nas universidades italianas. O que é que se perdeu mais? Filosofia, menos 25% de professores. Disciplinas históricas, menos 32%. Ciências da Antiguidade, menos 35,6%. Filologias e literaturas, 17%. Língua e literaturas clássicas, 41%. Pelo contrário, têm subido disciplinas afins que alguns países estão nas humanidades, outros países não estão, e em outras universidades, por exemplo, a Psicologia está na minha universidade, a Faculdade de Artes e Humanidades, que tem crescido cerca de 5%, enquanto a Pedagogia tem-se mantido ali mais ou menos. Então o que é que nós estamos a ver? Isto depois dizendo que não tem emprego as humanidades, que é uma falácia, porque em Itália, como em Portugal, é mais ou menos a mesma. Nós temos na Universidade, na Universidade da Madeira é mais ou menos o mesmo. Tem emprego 85% dos licenciados nas áreas das humanidades e tem 91% nas áreas das ciências. Portanto, não estamos a formar para o desemprego. Então, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que, a maior parte das vezes, já se acha que as humanidades têm que ser aplicadas. Então, o que é que nós temos? Língua e tradução, literatura e turismo, literatura e jornalismo, qualquer dia temos filosofia e turismo, filosofia e tradução, vamos por aí fora. Ora, aquilo que acontece é que se está a desvalorizar uma área que tem a ver com o saber fazer, tem a ver com o saber pensar e que é necessário. Por isso as humanidades estão-se a dissolver e deixam de ser importantes como chave de interpretação da realidade. E isto é uma mudança identitária que pode levar ao abandono, não só da cultura, mas também da nossa democracia e da nossa liberdade. Qualquer dia uma máquina pode dizer que o Presidente não está a governar bem o país. E depois? Então pensamos, é melhor termos um que seja escolhido pela tecnologia? Mas é importante também a interpretação do passado para compreender o presente. A tal ancestralidade. A ancestralidade tem a ver com a penetração do espírito do homem. Tem a ver com o pensar a experiência humana, a cultura, os problemas. E o que é que nos faz humanos? E já vou terminar. O que é que nos faz humanos? No plasmar da nossa existência individual e coletiva, nós, seres humanos, temos uma margem de escolha. Podemos ser peões subordinados às leis físicas, que governam o micro e o macrocosmos, ou podemos ter a liberdade de dizer não somos peões. A especificidade do ser humano depende da nossa capacidade de representação, de imaginação, da capacidade simbólica, da linguagem, da consciência, da dúvida, de um certo grau de liberdade, da compreensão de nós próprios, dos outros, de um sentimento de futuro. Disso depende a sobrevivência da nossa espécie. E por isso temos que nos preocupar com as ameaças globais que nos ameaçam, o ambiente, as mudanças climáticas, as guerras nucleares, mas também tem que nos preocupar em mantermos humanos. Quando nós deixarmos de usar as mãos para caminhar porque já não precisávamos delas, nós deixámos de caminhar com as nossas mãos vão fazer outra coisa. O que é que a gente agora vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Por isso, há que distinguir, e é por isso que as humanidades são importantes, o humano, que é uma espécie biológica, um humano que tem necessidades vitais, e um humano que pensa o que deve ser a humanidade versus a desumanidade. E isso é extremamente importante. Nós termos essa consciência e sabermos que as nossas ações têm, de facto, um impacto naquilo que somos, mas naquilo que também fazemos. E acho que é muito importante dizer isso aos nossos alunos. Dizer que muitas vezes a gente pode resolver olhando para o chat GPT, ele dá-nos uma resposta, sim senhor, mas ele nunca nos vai dar uma resposta do que é ser humano. Nós nunca vamos ter empatia com a chat GPT. E nós temos que ter o poder da linguagem
para usar o chat GPT. Nós não podemos aprender inglês através do chat GPT. Mas se nós soubermos bem inglês, nós vamos tirar tudo aquilo que nós conseguimos do chat GPT. E essa vai ser a grande diferença social nos próximos anos. Aqueles que conseguem ter essa capacidade de dominar a inteligência artificial e aqueles que são dominados pela inteligência artificial. Eu só vos vou mostrar uma coisa para vocês se rirem um bocadinho. Nós fizemos agora um livro, eu no Centro de Investigação, fizemos um livro muito interessante e usámos a inteligência artificial para fazer imagens, etc. E eu percebi que quanto mais pormenores eu tivesse sobre o século XVI, sobre o século XVI, quanto mais eu soubesse, mais a inteligência artificial criava as imagens que eu queria. E mostro-vos aqui o que aconteceu quando eu ainda não tendo percebido bem isto, pedi ao chat GPT para ele me dar uma imagem da Imperatriz Porcina, que era uma personagem das canções de gesta, uma imperatriz romana. E eu disse-lhe, quero a Imperatriz Porcina. E ele deu-me isto. A Imperatriz Porcina é uma leitoa vestida de imperatriz. Se eu não soubesse quem era a Imperatriz Porcina, ia achar que a Imperatriz Porcina era uma personagem, que era uma porquinha, que tinha sido imperatriz num mundo qualquer. Eu tive que lhe dizer, eu quero uma imperatriz do tempo dos romanos, na época tal, já não lembro qual foi a que eu pedi, que esteja vestida exatamente como lá eu não expliquei, e ele deu-me, mas deu-me com um fundo que não era o do Império Romano. E eu voltei a dizer, eu quero que... Portanto, aquilo que acontece é que quem souber, através da linguagem, através do conhecimento, colocar a inteligência artificial a seu favor, não vai ser um mero consumidor da inteligência artificial. Vai ser aquele que vai retirar o melhor que a inteligência artificial tem. Sem esquecer que a inteligência artificial, como eu disse sempre, tem poderes por trás que são no fundo os criadores que não gerem só lucros económicos, geram também poderes. E se nós não pensarmos nisto bem, não estamos a ver porque é que a nossa juventude está toda exatamente a ter um determinado tipo de comportamento, até político. Por isso, é uma pena que não se ponham os alunos a ler mais, porque se tiverem lido o Rei Lear, ficam a saber como é que se dividem os impérios e como é que se fazem ditadores. Obrigada. Muito obrigada, professora Luísa. Vou permitir que quem está na sala, se quiser colocar questões. A gente tem que explicar para quem não está na sala que a nossa sala tem 2 pessoas que sobreviveram. Adorei o seu texto, Paulo, adorei. E uma das coisas que a inteligência artificial veio ajudar, que efetivamente o nosso cérebro é um músculo que, se não for exercitado, perde capacidades. E efetivamente a inteligência artificial vem retirar aquilo que é o aspecto crítico do desenvolvimento cognitivo, vem retirar esse cruzamento. A mim não, eu costumo dizer isto várias vezes, a mim não me preocupa o facto da inteligência artificial entrar nas nossas vidas. A mim me preocupa o retrocesso da inteligência natural. Isto é, as pessoas cada vez mais utilizam a inteligência artificial para tudo e para nada. E isso preocupa, porque isso vai fazer com que o nosso músculo, que é o cérebro, perca capacidades cognitivas. E depois daqui a uns anos, e esta outra preocupação, que muita gente hoje em dia vemos numa sociedade que é hoje para hoje,
esquecemos que daqui a uns anos o Alzheimer pode estar aí porque não há um estímulo da nossa capacidade cognitiva. Esse é outro dos problemas que eu acho que poderíamos trabalhar muito sobre isso, a nível de fazer análises de neuromarketing e da neurociência, para saber efetivamente como é que está o estado de estímulo do nosso sistema neural, cerebral, no desenvolvimento cognitivo aos dias de hoje. Porque há, efetivamente, se formos retirarmos, e hoje ainda falámos disso aqui, mas foi extremamente rico, se retirarmos o telemóvel a um aluno, parece que retiramos a droga, parece que ficam aditos, são efetivamente aditos dos equipamentos móveis. E isso preocupa-nos a nós, para mim, acho que a nós todos como docentes, que estamos a formar a geração que vai ser os nossos cuidadores. É que nós esquecemos desta parte, que esta é muito importante. Se hoje em dia, quem tem residenciais séniores, estudos de geriatria, vê-se, desculpa-me, à Nora, para conseguir arranjar cuidadores, quando for a nossa altura, nós não vamos ter cuidadores. Nós vamos ser descartados como lixo, porque eles não vão dar importância a isso. Porquê? Porque o sistema cognitivo deles não está preparado para o dar e o receber. Por isso, parabéns pelo seu trabalho. Adorei, gostei mesmo muito. E felicitar-vos, porque a inteligência artificial, de vez em quando, faz cada imagem assim daquelas que nos deixa abismado, Mas é importante nós, professores, testarmos aquilo até à exaustão, porque aí conseguimos saber quando é que o aluno nos entrega uma coisa que foi feita via AI ou se é desenvolvimento pessoal. Que eles vão lá. Agora, coloquem qualquer coisa crítica, analisem aquilo criticamente, façam uma análise crítica daquilo, não é copy-paste, até ficam os tracinhos e tudo nos trabalhos. Isso é que eu acho que não. Trabalhos. É por isso que em Itália já os exames são orais. Sim, eu mudei as minhas avaliações. Não existir corretores, precisamente essa capacidade de diálogo e de exposição do pensamento. Sim. As minhas avaliações, 60% da capacidade de apresentação. Já. E antes não, era impensável. Tem que ser. Eles têm medo e de ir em cima a falar. Eles têm medo, eles tremem. O nosso sistema, por exemplo, em relação ao italiano, já é diferente na escola secundária. Enquanto eles têm sempre testes orais, nós não temos. E a apresentação deles no final dos 13 anos de escolaridade, que eles têm 13, é a apresentação de uma tese que confronte saberes e é oral. Nós temos muito pouco oralidade nas nossas escolas. É muito difícil. Quando chegam à universidade temos problemas. Não muito. Sim. Pode ser muito gráfico. Sim, claro. Obrigado pela observação, Carlos. Mas isto, assim, de modo muito simplificado, não é? Em termos neurocientíficos, a riqueza e a ambiguidade das nossas experiências subjetivas é que permitem a formulação de pensamentos complexos. Se eu tenho um programa, se tenho uma máquina que me diz o que é o belo, o que é o bom, o que é o bem, o que é o correto, o desaparecimento deste pensamento crítico, reflexivo, etc., criatividade, todas estas capacidades inerentemente humanas têm tendência para desaparecer. É por isso que eu traço este panorama assim um bocadinho obscuro, mas que me parece que se poderá tornar numa realidade. Eu não quero entrar em exemplos concretos, mas tive umas apresentações com os alunos e todos eles tinham que falar 10, 15 minutos. E um deles coloca-se à frente do quadro branco, e de repente fica a olhar para nós e lê o título, e a apresentação dele foi o título. E eu fiquei à espera. E toda a gente ficou à espera. E de repente, já terminei, professor. Portanto, é isto. Dizia a professora Sílvia, a tal estupidificação ou imbecilização da capacidade cognitiva, que é isto que estamos a falar, depois a falta de vocabulário, não é? A professora alertou para uma coisa importantíssima, que é estes panoramas geopolíticos que andam agora aqui a surgir um bocado por todo o lado, não é? Tem à força um programa que é retirar as humanidades do centro das atenções. A lista de livros proibidos que está a ser apresentada em alguns países neste momento cresce diariamente. Portanto, temos novamente um index, não é? Com as obras proibidas para não gerar
raciocínio nas mentes humanas, porque isso é perigosíssimo. Portanto, quando se põe a utilidade das humanidades em cima da mesa, as humanidades não é para serem avaliadas pela utilidade que têm. E este é sempre o problema. Antropologia, sociologia, linguística, filosofia, a arte. A arte, então, é insuportável. Por favor, acabem com os E a artistas. gente que nem sei porque é que eles são pagos, não é? Eles fazem aquilo para se Exatamente. divertir. E tivemos um episódio, precisamente agora na Grécia, há 2 ou 3 dias, de, vamos chamar políticos com aspas sublinhada, itálico e em negrito, de 2 políticos que entraram numa galeria de arte e se puseram a destruir obras de arte porque era um atentado ao pudor e à moral. Escusado será dizer que são 2 políticos de extrema-direita, não é? Mas é isto. Portanto, nós estamos neste tipo de cenário. Portanto, destruir as humanidades, destruir as ciências sociais, porque isso é o que propaga aquilo que é o pensamento crítico e a reflexão. Portanto, vamos anular isto. A tendência para desaparecerem das universidades estes cursos cada vez é maior. Porque não interessa, de facto. Não é? E não é só no Ocidente, no Oriente também acontece. O governo japonês, há coisa de uns 10 anos, disse que as universidades tinham que diminuir a área das humanidades porque elas não eram lucrativas. E agora, em relação a isto da memória, a Singapura já fez uns estudos sobre o desenvolvimento da memória nas crianças que só usam manuais digitais nas escolas. E é extremamente preocupante. Porque eles, de facto, aquilo que chegaram à conclusão é que o próprio cérebro estava a mudar. Portanto, havia Exatamente. consequências neurológicas profundas. Exatamente. Além disso, é por isso que os países nórdicos já Estão a fazer esse retiraram processo, os manuais digitais e já puseram, aliás, as crianças a fazer exercícios de ortografia, porque tem a ver com a memória. Eu costumo dizer, e vocês conhecem esta frase e muitas vezes isto nas aulas, tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis. E os reis também. O rei faz fraca a forte gente. É o Camões. E é o que nós estamos a fazer. Nós estamos a criar gente fraca, que vai nos dar tempos muito difíceis. Tempos sombrios. Desculpem a minha... Já começaram. Tempos sombrios. E começaram com umas coisas que não os foi dito aqui, como é que um pai vem escrever um aluno no ensino superior e um pai pede um e-mail, como nós falámos aqui, a justificar porque é que o meu filho chumbou, um aluno que... Isto é impensável. Mas isso já nos aconteceu. Isso já é infantilização dos... A autonomia das pessoas porque está a perder-se. Isso é preocupante. Também há muitos pais que tomam o corpo dos filhos como reféns. Não deixam de ser. Isso sempre aconteceu, mas cada vez mais se nota a falta de autonomia, a falta de capacidade crítica dos estudantes que entram na forma de ensino superior. Culpa dos pais? Alguns. Mas também culpa de todos os sistemas e da escola também. E é o facto de ser mais simples, calma, Sim. e não... Eu ainda não tinha, fui a uma escola, calmo já, que também tenho que me ir embora. Fui a uma escola e disse que era o dia da profissão, e eu disse aos alunos: há coisas que vocês vão fazer na escola que não vão gostar e que são chatas, mas elas são a parte essencial da vossa formação. Ler as primeiras páginas dos Maias é chato, mas é essas primeiras páginas dos Maias que os fazem compreender o resto. Mas são essas primeiras páginas, o esforço que vocês fazem para isso é o esforço que um dia vocês terão que fazer em todo o trabalho que vocês tiverem. É ler, ter tempo para ler 10 páginas muito chatas. E isso nós também não estamos a fazer. Porquê? Porque é tudo muito fácil. E o problema é o que eu disse antes. A mim o que me faz impressão é que há uma determinada classe que sabe perfeitamente que tem que dar aos filhos o máximo da educação em todas as áreas. Essa classe que está a investir nisso vai ser sempre aquela que vai ter mais poder sobre a outra
a quem lhe foi dito ou que aprenderam que tudo resolvem com uma pergunta do ChatGPT. Isso é que é o problema. Vamos criar aqui uma diferença, porque é uns que mandam na inteligência artificial e os que são mandados por eles através da inteligência artificial. Exatamente. Muito obrigada. Professor Paulo, não sei se quer... Não, vamos encerrar os trabalhos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado, professora Fátima Marinho Paulinelli, que veio. É Luísa. Luísa, desculpe. Mas Luísa eu Paulinelli. compreendo que eu tenho alguma coisa de nossa senhora. Tem, mas é precisamente isso. Precisa Luísa. Mas obrigado por ter vindo da Madeira para brindar-nos e honrar-nos com a sua presença, com palavras muito, muito precisas, muito concisas, mas também poéticas, porque também precisamos disso, não é? É que os canalhas não suportam poesia. Muito obrigado a todos E nem somos. obrigado. Nem somos. Obrigado a todos pela presença e damos por terminado este bloco. Muito obrigada.